Oi, pessoal! Como eu disse quando a gente começou a estudar trigonometria, continuaremos o estudo de trigonometria, mas veremos nesse vídeo algumas relações trigonométricas decorrentes. A primeira delas vocês já conhecem, que é essa que está aqui, que é a relação trigonométrica fundamental, que eu falei lá no vídeo com o título Relações entre seno, cosseno e a tangente. Lá, inclusive, a gente provou usando o Teorema de Pitágoras. Como a ideia aqui é a mesma, exceto pelo fato que o triângulo que a gente usa lá está dentro do círculo trigonométrico, eu não vou provar nesse vídeo. E ao invés de falar relação trigonométrica fundamental, eu vou falar relação fundamental, que é como normalmente está escrito nos livros. E é dessa relação fundamental que vão surgir as relações decorrentes. E aí a gente vai provar elas, são duas. Então, a primeira delas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa relação fundamental e dividir por cosseno ao quadrado de x, claro, com cosseno diferente de zero, cosseno de x. Então tá, vamos reescrever. Então, beleza, vamos dividir aqui por cosseno ao quadrado, que a gente tem cosseno ao quadrado de x, aqui por cosseno ao quadrado de x, e o 1 por cosseno ao quadrado de x. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Bom, numa equação eu sempre posso fazer isso, só que o que a gente tem que fazer sempre é, se eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Por isso que quando a gente multiplica por menos 1 numa equação, ou multiplica por qualquer coisa, nesse caso a gente está multiplicando por 1 sobre cosseno ao quadrado, ou melhor, está dividindo por cosseno ao quadrado, a gente tem que fazer por todas as somas ali da relação fundamental. Então tá, a gente tem isso daqui, mas se vocês lembram, o que é tangente de x? Bom, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Repare que aqui o que a gente tem de diferente é só o quadrado. Quer dizer, então, que ali a gente tem tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui dá 1, mais 1. E o último é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E vocês já aprenderam o que é 1 sobre cosseno de x, relembrando, a gente tem que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Portanto, ali a gente tem secante ao quadrado de x. Então, beleza, a gente achou a nossa primeira relação decorrente, que é essa aqui. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Um detalhe, como o cosseno de x tem que ser diferente de zero, a gente ainda tem que falar que x aqui pertence aos reais, de forma que x seja diferente de π sobre 2 mais kp, com k um número inteiro. Agora vamos encontrar outra relação decorrente. Bom, de novo a gente vai usar a relação fundamental, claro, ela é decorrente da relação fundamental, só que agora ao invés de dividir por cosseno ao quadrado de x, a gente vai dividir por seno ao quadrado de x. Claro, também para seno diferente de zero. Lembrando que a gente põe diferente de zero porque a gente não pode dividir nada por zero. Não existe divisão por zero. Então, beleza. Então, aqui eu vou reescrever a relação fundamental. Reescrevi, então vamos agora dividir por seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, seno dividido por seno, 1. Mas, agora vamos relembrar uma coisa. O que era cotangente? Bom, cotangente de x é a mesma coisa de 1 sobre tangente de x. Mas o que é 1 sobre tangente de x? Bom, é 1 sobre seno de x sobre cosseno de x. Só que como ficaram duas frações, vamos pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. O nosso primeiro é 1, inverso de seno de x sobre cosseno de x é cosseno de x sobre seno de x. Portanto, a gente tem que pôr tangente é cosseno de x sobre seno de x. Então, aqui a gente pode substituir por cotangente de x ao quadrado, que é igual a 1 sobre seno, não sei se vocês lembram, que cossecante de x é 1 sobre seno. E aqui a gente tem a nossa segunda relação decorrente da relação fundamental. E aqui também, como seno de x tem que ser diferente de zero, a gente tem que x pertence aos reais e x tem que ser diferente de kπ para k, sendo um número inteiro.
E vão ser essas duas as mais importantes para a gente. Agora, então, vamos fazer alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem um exercício bem parecido nessas últimas listas que eu coloquei, a lista 10 e a lista extra, mas de qualquer forma, vamos fazer. Sendo seno de x igual a 1/3 e x variando de 0 a π sobre 2, calcule o cosseno de x. 0 a π sobre 2 quer dizer que esse cara está no primeiro quadrante. Então, é isso que ele está falando, que o x pertence ao primeiro quadrante. E como que a gente resolve? Bom, a gente precisa do cosseno de x, mas a gente sabe que a relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente tem o seno, só levar ao quadrado. A gente precisa do cosseno e o 1 é o próprio 1. Então, vamos usar isso daí. Então, seno de x é 1/3, então é 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, daqui a gente tira aqui 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, 1/9 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos isolar, então, cosseno ao quadrado de x. Então, fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. Daqui a gente tira o seguinte, que cosseno ao quadrado de x é igual a 9 menos 1 sobre 9. Isso vai menos ser. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 8 sobre 9. Como a gente achou que cosseno ao quadrado de x é 8 nonos, então cosseno de x vai ser mais ou menos raiz de 8 nonos. Mas se a gente tem que é mais ou menos raiz de 8 nonos, a gente sabe que isso daqui é o mesmo que raiz de 8 sobre raiz de 9. Raiz de 8, se a gente fatorar, a gente vai ter o seguinte: 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2. Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, fica mais ou menos 2 raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Agora sim, a gente vai usar essa informação, que é bem importante, porque ela nos informa que está no primeiro quadrante. E cosseno no primeiro quadrante é positivo, então a gente descarta a parte negativa. Então, a resposta final então eu escrevi ali que como x pertence ao primeiro quadrante, que está de 0 a π sobre 2, temos que cosseno de x é igual a 2 raiz de 2 sobre 3, que é a resposta final do exercício. Beleza, por esse exercício é isso. Vamos fazer o próximo. O próximo exercício fala para a gente simplificar essa expressão. Vamos lá. Vamos reescrever a expressão. Aqui eu coloquei esses pontinhos indicando vezes, senão ia ficar muito juntinho, ia ficar confuso, x misturando com secante. Então tá, vamos reescrever e fazer. Reescrevi aqui, então o que a gente tem aqui, y é igual seno ao quadrado de x, vamos deixar dessa forma por enquanto, seno ao quadrado de x. A gente acabou de ver que uma das relações fundamentais é que 1 mais cotangente ao quadrado de x é cossecante ao quadrado de x. Então, aqui eu vou multiplicar por cossecante ao quadrado de x, menos seno de x. Secante vamos substituir, é 1 sobre cosseno de x. E cotangente é 1 sobre tangente, mas 1 sobre tangente é o inverso da tangente, que é cosseno de x sobre seno de x. Então tá, aqui a gente consegue cancelar com aqui. Aqui a gente consegue cancelar com aqui. Então a gente ficou com y igual a seno ao quadrado de x e multiplica. Mas como a gente já sabe, cossecante é 1 sobre seno. Então vamos substituir vezes 1 sobre seno ao quadrado de x. Aqui a gente cancelou tudo, quer dizer que a gente fez seno dividido por seno dá 1, cosseno dividido por cosseno dá 1, então 1 vezes 1, 1. Então, menos 1. Beleza, então a gente tem aqui que y é igual a seno dividido por seno, 1. Então, 1 menos 1, que a gente sabe que é 0. Então, a expressão que a gente chegou é que y é igual a 0. Próximo exercício que a gente vai fazer é o seguinte. Calcule o valor da expressão, sabendo que o cosseno de x é 1 sobre 3. Esse daqui eu não aconselho a ir substituindo sem olhar o que vai acontecer.
porque por mais que a gente queira ir substituir para ficar mais fácil, talvez a gente consiga cancelar alguma coisa, dividir uma coisa por outra, e fica mais fácil do que ficar mexendo com o número. Então, a gente tem que y é igual. Vamos já escrever o que é. O que é cossecante de x? Bom, cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, 1 sobre seno de x menos secante de x é 1 sobre cosseno de x, dividido por cotangente de x é quem? É cosseno sobre seno. Então, aqui a gente tem cosseno de x dividido por seno de x menos 1. Então, vamos continuar essa conta. Aqui a gente pode fazer o MMC, que vai ser seno de x vezes cosseno de x. Então, vai ficar com seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x, sobra cosseno de x. Então, cosseno de x menos seno de x vezes cosseno de x é o denominador, então dividido por cosseno de x dá seno de x, então menos seno de x, dividido por seno de x vezes cosseno de x. Isso tudo dividido por, vamos fazer o MMC aqui também, que vai ficar seno de x, então fica cosseno de x menos seno de x, dividido por seno de x. Isso daqui é o que? É cosseno de x menos seno de x dividido por seno de x cosseno de x, vezes o inverso da segunda, que é seno de x dividido por cosseno de x menos seno de x. Mas repara que esse cara é o mesmo desse cara. Então, a gente pode cancelar esses dois. Esse cancela com esse. Um dividido pelo outro vai dar 1. E aqui ainda a gente pode cancelar o seno com esse seno. A gente só pode fazer isso porque aqui é uma multiplicação, hein, pessoal? Então, a gente ficou com y igual a 1 sobre cosseno de x. Mas quem quer cosseno de x é 1/3, segundo o exercício. Então, fica 1 sobre 1/3. Primeiro vezes o inverso da segunda, então dá 3. A resposta final desse exercício é que y é igual a 3. Vamos fazer mais um exercício. Determine os valores de k para que se tenha simultaneamente secante de x igual àquilo ali e tangente x igual àquilo ali. Esse exercício não parece tão óbvio de primeira, mas como a gente está nessa parte da matéria, a gente imagina que vai usar uma relação decorrente. Mas aí a gente precisa lembrar da relação que tem tanto a secante quanto a tangente. E qual que é? Aquela que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Então, vamos escrever. 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Substituindo, então fica 1 mais, quem que é tangente ao quadrado de x é raiz de k menos 4. Então, vamos escrever isso. K menos 4, raiz é igual a k menos 1 dividido por 3 ao quadrado. Só estou substituindo. Aqui faltou o quadrado. Mas então a gente tem que é 1 mais. Mas aqui a gente pode cancelar com aqui. Quem não lembra por que eu estou cancelando, lembra lá das propriedades de potência que vocês devem ter revisto no semestre passado. Então tá, vamos reescrever aqui, que é k menos 4 é igual a o primeiro ao quadrado, k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 1, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Do lado esquerdo, então, a gente fica com k menos 3. Como aqui está dividido por 9, eu vou fazer multiplicação cruzada, ou melhor dizendo, eu vou multiplicar os dois lados por 9, então a gente vai ficar com k menos 3 vezes 9 é igual a k ao quadrado menos 2k mais 1. Isso daqui, então, fica 9k menos 27 é igual a k ao quadrado menos 2k mais 1. Deixando tudo do mesmo lado da igualdade, a gente vai ter que k ao quadrado menos 11k mais 28 é igual a zero. Então, aqui a gente chegou numa equação de segundo grau que a gente já sabe resolver. Então, delta é igual a b ao quadrado, 121, menos 4a vezes c, que é 28. Então, ficou 121 menos 112. Então, delta é igual a 9. Então, k é quem? Só que b é menos 1, então menos vezes menos dá mais, então 11, mais ou menos raiz de del, que é 3 dividido por 2a. O nosso a é 1, então por 2. Então a gente ficou com o seguinte,
7, com K sendo 11 mais 3, 14, dividido por 2, a gente tem que é 7. Mas K também pode ser 11 menos 3 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, no exercício que a gente conseguiu foi que K pode ser tanto 7 quanto 4, para que tenha simultaneamente essas duas igualdades. Então, a gente acabou o exercício. E também por esse vídeo é isso. Até mais!